Oggi ascolteremo una parabola che ci è molto familiare, quella del Hoje ouviremos uma samaritano. parábola que nos é muito familiar, a do samaritano. Está situada ao longo da estrada que descia de Jerusalém a Jericó. As duas cidades estão separadas por 27 quilômetros e a estrada que as une corre ao longo do deserto da Judéia, que você vê atrás de mim. É íngreme, porque a diferença de altura é de 1.000 metros. Você pode ver nesta foto tirada do alto, pode olhar ao fundo, a última montanha, é o Monte das Oliveiras, além do qual você chega já na cidade de Jerusalém. Essa estrada era muito perigosa porque por toda parte havia cavernas, barrancos, precipícios. E no tempo de Jesus tinha que ser percorrida em caravana, porque o deserto da Judéia estava infestado de bandidos. Per la protezione dei viandanti c'erano dei posti. Para a proteção dos viajantes havia postos de controle. Um deles está localizado naquela fortaleza que você vê no topo daquela montanha. Depois, no meio da estrada, havia outro posto de guarda. Hoje chama-se Casa do Bom Samaritano. Trata-se de uma casa de acolhida do Bom Samaritano. E você pode ver atrás de mim uma foto de 1905. A estrada que você vê e o posto de guarda do tempo de Jesus não deveriam ser muito diferentes disso. É assim que esta casa do Bom Samaritano é hoje. Agora vamos continuar nessa estrada e ir na direção de Jericó. E agora chegamos em Jericó. Você vê onde a estrada romana descia, no tempo de Jesus, e a cidade ficava onde você vê todo aquele verde ao fundo. Jericó era uma cidade fronteiriça, e por isso havia alfândega aduaneira, e também entendemos que havia pessoas para administrar essa alfândega e que cobravam direitos, impostos. E também conhecemos o nome de uma dessas pessoas, Zaqueu. Jericó era importante porque era a casa de inverno das pessoas ricas de Jerusalém. A parábola que vamos ouvir agora é introduzida por um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Ouçamos. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Disse a Jesus: E chi è mio prossimo? Il primo personaggio che entra in scena Essa primeira pessoa que entra em cena é um doutor da lei, pessoa muito estimada em Israel, porque dedica todo o seu tempo ao estudo da Sagrada Escritura, conhece a Torá, ensina a Torá ao povo e, quando há disputas, recorrem a ele para que ajude. Ele vem a Jesus para colocá-lo à prova. Apresentou-se a Jesus para verificar se era uma pessoa sábia, se conhecia as Escrituras e provavelmente também para ter uma luz interior, uma resposta a certas perguntas que ele mesmo se fazia. Na verdade, ele faz a Jesus uma pergunta: Mestre, fazendo o que posso receber como herança a vida eterna? ereditare la vita eterna. Observe, ele não vai até Jesus para pedir sucesso, saúde, bem-estar. Ele vai além da vida biológica. Talvez nós teríamos pedido saúde, bem-estar. Ele disse: Eu recebi em herança a vida biológica. O mesmo acontece com a vida do eterno. Se eu não receber como dom a vida eterna, eu não posso gerar por mim mesmo. Não existe algo se eu não receber em dom.
Agora ele pergunta a Jesus, e é uma pergunta muito séria: como posso me preparar para receber como herança esse dom da vida eterna? A resposta que Jesus dá, ele faz em duas perguntas. Você é um estudioso da Bíblia, o que você lê na Torá? Não só isso, como que você interpreta a lei? Jesus faz duas perguntas e o rabino dá a resposta. Ele é um estudioso da Bíblia e se refere a dois textos do Antigo Testamento. O primeiro é do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, e diz assim: E dice, se devo me preparar para receber o dom da vida eterna, devo amar o Senhor Deus com todo o meu coração, com toda a minha vida, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Depois acrescenta, com toda a vida. O Senhor deve ser amado, ou seja, amado não num setor da vida e deixar a economia de fora, como se isso não tivesse a ver com Deus. Não, toda a nossa vida, nenhum momento fica de fora. E depois, com toda a força. Aqui significa com todos os bens que você tem, os bens materiais e os dons que recebemos de Deus, devem ser colocados a serviço do desígnio de Deus. E ele faz um acréscimo, esse rabino, ao texto sagrado. Ele diz assim: amar a Deus com todo o seu entendimento. E é isso que ele está fazendo, ele dedica toda a vida dele para entender a palavra de Deus. E aqui poderíamos fazer uma aplicação à nossa vida de cristãos de hoje. Não podemos dizer que amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, se dedicarmos mais tempo, talvez, ao time que torcemos, que ao estudo da palavra de Deus. Depois, ele cita um segundo texto retirado do livro do Levítico, no capítulo 19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quindi ha capito questo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, este rabino entendeu que para estar pronto para receber a vida eterna é preciso amar, estar sempre em sintonia com a vontade do Senhor. E, portanto, ele descobriu qual é o sentido da vida e agora precisa viver este amor com as pessoas que estão próximas a ele. A resposta de Jesus é muito bonita. Parabéns, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Jesus está dizendo o seguinte: se você quer viver aqui e agora, neste tempo da sua vida terrena, viver de forma humana e estar pronto para receber a vida do eterno, isso significa amar. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E naquele tempo se discutia muito quem seria esse próximo que fala a palavra de Deus. Alguns interpretavam que eram os familiares, outros estendiam aos vizinhos e outros estendiam mais às pessoas do meu povoado ou até de todo o povo de Israel. O rabino então faz esta pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Ou seja, o próximo a quem este amor deve chegar. Jesus não lhe responde com um raciocínio, mas com uma parábola. Ouçamos. Sentiamo. Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quem era ele? Não sabemos nada sobre ele, nem sua idade, nem sua profissão, se era judeu, estrangeiro, que religião praticava, se era bom ou mau. Não sabemos nada. Sabemos apenas uma coisa, que era um homem, e isto basta para Jesus. E o homem nunca perde sua dignidade,
mesmo que seja um criminoso. E agora, em que condição está esse homem que assim será encontrado por outros personagens que descerão a Jericó? Ele caiu nas mãos dos bandidos que o despiram, o encheram de socos e depois foram-se embora, deixando-o quase morto. Aqui está a condição desse homem que será atendido por outras pessoas que o encontrarão. Ele está despido. Os animais são assim. Então, ele está desumanizado. Foi atingido, foi ferido, está sozinho, está quase morto. Ele está no limite entre a vida e a morte, e agora depende de quem o encontrar. Ora, por coincidência, é bonita essa coincidência, Jesus quer dizer que você não precisa procurar o irmão necessitado. São as circunstâncias, as coincidências que o colocam na sua frente, no seu caminho. E agora, o segundo personagem que desce a Jericó é um sacerdote do templo que descia pelo mesmo caminho. E o que acontece? 2 verbos caracterizam a sua ação. O primeiro verbo, ele viu. Segundo verbo, desviou. 2 verbos. Não é que ele não viu, mas ele evitou ajudar aquela pessoa. Então, a deixaria morrer e o sacerdote poderia ter feito o que estava ao seu alcance para que aquele homem vivesse. Não, ele é um sacerdote. Em Israel havia 24 classes de sacerdotes, viviam em suas cidades, mas 2 vezes ao ano vinham para Jerusalém, ficavam ali uma semana para celebrar no templo. Agora, ele estava voltando para sua casa. Ele tinha passado uma semana com o Senhor e, portanto, tinha ainda as roupas perfumadas pelo incenso, ele tinha ainda as canções, as melodias dos salmos em seus ouvidos, ele tinha estado com o Senhor, então ele deveria ter assimilado não só o olhar do Senhor que vê todos os necessitados, mas também os sentimentos de Deus, a emoção de Deus, a compaixão. A primeira característica de Deus é: eu sou aquele que sente um amor visceral pelos necessitados. O sacerdote não. Ele passa do outro lado da estrada e nos perguntamos: por que ele fez isso? E ci chiediamo, ma come mai ha fatto questo? A primeira razão talvez se deva ao fato de ele ser sacerdote. E como ali havia sangue correndo, ele não podia tocar no sangue. Ou então, aquela pessoa poderia estar morta e o sacerdote não podia aproximar-se dos mortos. Ele conhece muito bem o livro do Levítico, que diz assim: o sacerdote não deve se tornar impuro pelo contato com um morto. Nem mesmo se seu pai e sua mãe morressem, ele não deve se aproximar de um falecido. Quem toca num homem morto fica impuro por 7 dias, diz o livro dos Números. Assim, o sacerdote que deve permanecer puro para celebrar tem uma desculpa: não deve aproximar-se do homem. A prática religiosa tornou-se assim mais importante que o amor. Mas também pode ter outras razões pelas quais ele não se aproximou e desviou. Ele também poderia ser agredido, pois os bandidos poderiam estar por perto, e por não querer problemas, ou simplesmente para não perder tempo, se foi. Secondo personaggio. Uma segunda pessoa que descia pelo mesmo caminho, um levita, também um homem do templo, da igreja da época, também caracterizado por dois verbos na sua reação. Primeiro, ele viu, mas se desviou, passou distante. Quem eram os levitas? Os levitas eram um pouco os sacristãos do templo. Então, eles também tinham que permanecer puros. Por que Jesus apresenta esses 2 homens de igreja do templo? Porque ele queria tirar a ilusão que basta cumprir os ritos religiosos para ser seu discípulo. Sabemos que no Antigo Testamento os profetas denunciaram a prática religiosa desvinculada do amor, isto é,
que o amor fosse substituído por ritos. Isso foi denunciado. Ao invés, a coisa mais importante para Deus é o amor pelos necessitados, pelos órfãos, pela viúva e pelo estrangeiro. A questo punto, gli ascoltatori del... A essa altura, os ouvintes da parábola esperam que depois de 2 homens de igreja entre em cena alguém que socorre. E eles imaginam que essa pessoa será um judeu leigo piedoso. Se Jesus tivesse conduzido a parábola nesses termos, ou seja, se chegasse a um bom leigo judeu, as pessoas que estavam ali teriam aprovado a parábola e tudo teria terminado tranquilamente. Ao invés disso, vamos ouvir quem é a 4ª pessoa que descia de Jerusalém a Jericó. Ora, um samaritano que era em viagem. Ora, um samaritano que estava viajando, passando por ali, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e tratou as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. O pior insulto que poderia ser dito a um judeu era chamá-lo de cachorro, pagão, ou então de samaritano, o que equivalia a chamá-lo de bastardo, de herege. O autor do livro dos Provérbios, no capítulo 50, apresenta os samaritanos da seguinte forma: os bobos que vivem em Siquém e nem merecem ser considerados um povo. E, na verdade, os judeus tinham suas boas razões para considerar os samaritanos excomungados, pois, por séculos, eles se misturaram com outros povos. Il samaritano della parabola si trova in territorio ostile. O samaritano da parábola está em território hostil, está na Judéia e, portanto, é um imigrante irregular, está em perigo. Mas agora isso tudo fica em segundo lugar. E ele esquece de tudo, esquece também os seus planos de como seria a viagem, e agora se encontra diante de um homem que está no limite entre a vida e a morte. E a ele cabe deixá-lo morrer ou dar condições para que viva. Aparece no texto 10 verbos que caracterizam o seu comportamento, sendo uma descrição muito cuidadosa do que ele faz na frente daquele homem. Primeiro verbo, ele viu. Como todos os outros também o tinham visto, ele vê, mas de uma forma diferente, e há uma mensagem importante para nós. Não precisamos esperar que o outro peça socorro. Talvez ele nem tenha forças para gritar por socorro. Sou eu, se realmente amo o meu próximo, que devo ter cuidado, que devo estar sempre pronto a intervir, porque tenho em mim o olhar que tem Deus. Segundo verbo, aproximou-se dele. Ele se aproxima, ele não foge do impuro, porque para ele nenhum homem é impuro. Segue o coração, segue aqueles que são os sentimentos de Deus, como agora veremos. Terceiro verbo, ele se comoveu, ou seja, ele sentiu uma emoção visceral que o faz esquecer tudo. E ele pensa como Deus e age movido pelas entranhas, pelo amor visceral. Este verbo aparece 12 vezes no Antigo Testamento e é sempre aplicado a Deus ou a Jesus. Sempre a Dio o a Gesù. Exceto uma vez, quando não é aplicado a um judeu piedoso, a um sacerdote, a uma pessoa religiosa, mas a um samaritano. Não basta ver, não basta aproximar-se. Você tem que experimentar esse sentimento que é o mesmo sentimento de Deus, a compaixão. Quarto verbo, aproxima-se. Quinto verbo, cura as feridas. Sexto, derrama óleo e vinho. Sétimo, ele carrega em seu cavalo. Oitavo, ele o conduz não a um albergue,
mas ao lugar onde todos são bem-vindos. Quando, na Idade Média, os cruzados construíram uma fortaleza vermelha naquele Pandoqueio, sobre uma pedra desse edifício dos cruzados, um viajante, provavelmente um peregrino, que também estava indo ver o local do batismo de Jesus, escreveu em uma pedra: se até os sacerdotes e os homens de igreja desviam a sua angústia, saiba que Cristo é o bom samaritano, que sempre terá compaixão de você, e na hora de sua morte, ele o introduzirá na hospedaria eterna. Ti introdurrà nella locanda eterna. Essas palavras maravilhosas estão escritas numa pedra, e assim entendemos em profundidade a parábola do bom samaritano. Na intenção de Jesus, o bom samaritano é ele mesmo, Jesus. Os sacerdotes, os levitas, com suas práticas religiosas, precisam ajudar a humanidade, mas ele é o bom samaritano que veio para todos. Ele intervém com óleo e com vinho para dar novamente vida para a humanidade inteira. Então, aparece o último verbo. Ele tirou 2 moedas e as deu ao dono daquela pousada. E disse: cuide dele, e o que gastares a mais, eu o pagarei ao meu retorno. Interessante. Ele dá 2 moedas. Portanto, dinheiro por 2 dias, pois sabemos que naquela época uma moeda significava o trabalho de um dia. O que significa dar 2 moedas? Que ele voltaria no 3º dia. Interessante esse 3º dia, para pagar toda a conta, tudo o que houvesse de necessidade. Neste momento, Jesus se dirige ao doutor da lei, ele faz a última pergunta. Vamos ouvir. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Jesus não pronunciou seu julgamento sobre o que aconteceu. Ele quer que o doutor da lei o faça. Por isso faz uma pergunta que inverte a pergunta que tinha sido feita no início. O rabino tinha perguntado no início, quem está perto de mim? Quem é o meu próximo que devo amar? Quem merece ser ajudado? Jesus inverte. Qual dos 3 chegou perto daquele pobre homem que caiu nas mãos dos bandidos? O próximo para Jesus não é uma condição, uma característica que a pessoa tem que pode receber ajuda ou não. O próximo é aquele que se aproxima nas circunstâncias da vida. A pergunta sobre quem dos 3 foi próximo, o rabino respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça você também assim. O doutor da lei se voltou para Jesus porque queria saber, como posso criar em mim as condições para receber a vida eterna, que não é vida terrena, biológica, pois essa eu já tenho, mas como posso receber a vida eterna? E Jesus responde, em qual desses 3, no sacerdote, no levita ou no samaritano, em qual deles você viu a vida do eterno presente, a vida eterna já em ato? Em qual dos 3 você viu o olhar de Deus? Em qual dos 3 você viu os sentimentos de Deus presentes, a compaixão? O sacerdote e o levita se distanciaram, mas isso Deus nunca faz. O samaritano revelou que nele está presente desde agora a vida do eterno, a vida eterna. A parábola tem uma mensagem explosiva. Está nos dizendo que quem se torna próximo de seu irmão ama como Deus ama, vive como Deus vive e, portanto, a vida eterna já está presente nele.